Olá, está começando mais um AlphaCast, o podcast da Alpha Seguros em parceria com o Seguros na Prática. Na conversa de hoje, a gente vai falar sobre o que são e qual a importância das convenções coletivas de trabalho na relação entre empresas e seus colaboradores. Qual é o papel dos sindicatos e como eles podem contribuir para a disseminação da cultura do seguro. E como as corretoras de seguros podem continuar agregando valor nessa relação entre colaboradores, empresas, sindicatos e ainda aproveitar oportunidades nesse nicho. E para essa conversa, eu tenho aqui comigo Joana Barros, que é superintendente comercial do canal de parcerias da Alpha Seguros. Seja bem-vindo, Joana. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, falar de um assunto que a gente tem o maior orgulho de trabalhar, seguro de vida de convenção coletiva. Para a gente também. E a Joana, lá em 2019, participou de um conteúdo aqui com a gente no Seguros na Prática. Isso Muito mesmo. bom ter você de volta falando sobre seguro de vida em grupo, convenção coletiva. Muito obrigada. E Luiz Varani está de volta, gostou do Rio, né, Luiz? Bastante, o Luiz que é bastante. diretor comercial da Alpha Seguros. Obrigado, Nelson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito boa a experiência. Espero estar sempre de volta aqui contigo. Então, vamos para mais um episódio do AlphaCast. Estamos de volta e a gente vai falar hoje sobre o seguro de vida em grupo mais especificamente. A gente já vem falando aqui na nossa série de podcast sobre esse seguro, a importância dele. A gente sabe a importância, né, tanto para empresas como para colaboradores. E hoje a gente vai entrar ainda mais a fundo nesse tema. E eu quero começar aqui trazendo alguns dados do Ministério do Trabalho. Primeiro trimestre de 2023, vagas formais somaram 42,97 milhões de trabalhadores, ou seja, profissionais que estão ali no regime CLT. Os principais setores geradores de empregos foram o setor de serviços, construção civil, indústria e comércio. E como a gente vai falar sobre convenção coletiva, lógico, a gente tem que falar também dos sindicatos, tanto dos patronais como dos trabalhadores. A soma total aqui de sindicatos já chega aqui mais de 13 mil de sindicatos de trabalhadores e quase mais de 5.600 entidades sindicais patronais. Ou seja, que podem viabilizar, que podem ser agentes, né, de aculturamento em relação ao seguro de vida, podem incentivar as empresas. E a arrecadação, né, o prêmio, né, quanto que o cliente paga pelo seguro de vida, só no seguro de vida em grupo e de acidentes pessoais coletivos, chega a um montante aí de 20 bilhões, isso no ano de 2022, tá certo? É isso. Então, são números grandes aqui, para a gente entender né, a relevância desse seguro e também, na visão do corretor de seguros, o tanto de oportunidades que a gente tem aqui. E queria abrir um pouquinho para vocês comentarem um pouco desse cenário, né? Quando a gente fala de convenção coletiva, a gente está falando desse mercado, dessa necessidade que surge a partir dessa relação, né? Colaborador, empresa e sindicatos. Perfeito. Por favor, Joana. Olha, falando de seguro de vida em si, né, a gente já tem aí uma conscientização, que você já vem fazendo alguns podcasts aqui, que a pandemia ajudou bastante as seguradoras na conscientização do seguro de vida para o funcionário, para a empresa, né? E o sindicato, junto com as empresas, elas podem fazer o quê? Colocar clausulados que beneficiam os funcionários, né? E, com isso, fazer uma obrigatoriedade que vai fazer o aumento da compra do seguro e, consequentemente, da utilização do seguro na indenização, né? E o caráter também da proteção mesmo, né? Porque a essência do seguro, né, é realmente a proteção às pessoas, né? E o trabalhador nas atividades, né? Como você citou, atividades super importantes aí, é peça fundamental, né? Então, apesar de toda a mecanização, robotização, as pessoas é que fazem as diferenças nas atividades. Então, o seguro vem nesse caráter da proteção e nada mais que realmente ter essa conjunção dos interesses entre sindicatos, empresas e o trabalhador no centro, que é a grande estrela que tem que ser sempre, né? E uma ferramenta importante aqui que a gente já citou, de apoio, né, de proteção do trabalhador, é a convenção coletiva. Eu queria que a gente começasse, Joana, entendendo o que é uma convenção coletiva de trabalho, qual a diferença de convenção, acordo, para que todo mundo aqui, a gente comece aqui essa conversa pelo básico, né? Legal. Não, tudo bem. Uma convenção coletiva
é um acordo que existe entre o sindicato patronal e o laboral, né, os dois, um tratando do interesse das empresas, o outro do interesse do trabalhador. Os dois se juntam anualmente para discutir quais são os benefícios que eles podem defender juridicamente, né, para aquela categoria. Então, o laboral normalmente busca incluir benefícios como uniforme, horário, salários, e um desses benefícios é o seguro, pode ser o seguro-saúde, seguro de vida, né? O seguro de vida, nem toda a convenção coletiva tem esse benefício, mas é uma maneira de você colocar um seguro que vai abranger uma população que não tem acesso hoje. A diferença para um acordo coletivo é que os sindicatos fazem um acordo e colocam um clausulado, né, de uma convenção coletiva, mas digamos que você tem uma empresa que representa a grande parte daquela categoria, essa empresa pode buscar o sindicato e fazer um acordo direcionado para aquela empresa. Então, ela pode fazer benefícios diferenciados para a sua empresa. Com o mínimo, o que está no clausulado, ela pode ofertar mais coisas, tá? E não, só ia complementar aqui, né, tanto a convenção quanto o acordo, ele tem força de lei, então é importante para as duas partes, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela visão um pouco utópica. A convenção coletiva favorece o sindicato. Não, pelo contrário, favorece ambas as partes, justamente com aquelas obrigações que também os funcionários, né, têm que cumprir e vice-versa ali, que eu acho que é a grande força da convenção e dos acordos coletivos. Vamos dizer assim, um acerto ali entre as entidades, né, para que aquela relação de trabalho flua de uma forma tranquila e natural, respeitando cada um a seu espaço. Eu sei que vocês já trabalham há muito tempo, principalmente nesse segmento, né, nesse nicho. Joana, isso era comum há anos atrás nos sindicatos? É algo que veio se construindo e os sindicatos e empresas, trabalhadores começaram a se conscientizar e esse clausulado, né, exigindo o seguro de vida e suas assistências foram sendo inseridos aos poucos. Como é que ao longo desses anos isso aconteceu? Olha, o Alfa iniciou esse projeto com sindicatos numa região, numa determinada região, em uma categoria, né, que é o comércio. Não tinha-se muita consciência daquela época, foi perto de 2000, tá, que a gente construiu isso. A gente construiu o clausulado ajudou o sindicato a construir um clausulado. O sindicato se envolveu a ponto de disseminar isso para a categoria e o crescimento veio constante. Então, aquele sindicato passou isso para outro sindicato, para outra categoria e foi num crescente. Então, hoje a gente tem bastante categorias que têm esse benefício na convenção coletiva e a gente vem num trabalho para aumentar cada vez mais. Eu acho que esse momento é um momento muito importante, né? Disseminar essa importância, né, que tenha uma relação de trabalho entre empresa e empregador de forma empresa-empregado de forma muito produtiva mesmo, sendo a palavra bem exata, e com essas proteções, né? Porque o seguro ele abrange muito, né? Ele tem muitas opções aí e que com o trabalho do mercado segurador junto às entidades, junto aos sindicatos, isso pode ser muito bem formulado, né? Que é esse exemplo que a gente teve aí de sucesso aí há muitos anos. Você falou do apoio, né, da seguradora ali nos anos 2000 ali em relação a um determinado sindicato na construção das cláusulas, como colocar as coberturas ali. Eu queria entender hoje como é que se dá essa construção, né? De quais coberturas incluir, qual o valor de cobertura incluir, as assistências, e considerando também que a gente pode ter tanto um comércio que está ali, é o lojista, um funcionário de um comércio, é alguém no escritório, é alguém talvez num segmento de petróleo, que são riscos totalmente diversos. Nesse ponto que a gente pode ajudar o sindicato e normalmente tem um corretor intermediando essa negociação, a gente nunca vai sozinho ao sindicato, o corretor vem com a gente, mas a gente estuda aquela categoria e que coberturas a gente poderia oferecer que seriam um benefício maior para aqueles funcionários, né? Para aquela categoria. Para você não colocar uma cobertura que nunca vai ser usada, não, a gente busca indicar dentro do sindicato coberturas que têm mais a ver com o dia a dia daquela pessoa. Inclusive, a gente desenvolveu nesse tempo todo aí, de 2000 para cá, várias coberturas que podem ser para indenização em caso de morte, mas muitas delas e muitas assistências o funcionário pode usar em vida.
a própria empresa pode usar em vida. Tem algumas coisas que a gente tem de benefícios que oferecem também indenizações para a empresa, tá? Isso que é o legal, né, Anderson? Porque assim, a gente sempre, quando pensa em seguro, pensa numa coisa ruim, né? Mas é o contrário, Só né? E aí é o legal isso, que você usa esse foco que você falou, de olhar para a categoria e desenhar para aquela categoria, né? Porque muitas vezes, para uma categoria, principalmente que tem uma massa grande de trabalhadores, às vezes um serviço de assistência, uma cobertura acessória ali vai fazer toda a diferença, né? Então a gente tem esse cuidado e realmente faz sentido, né? Ah, poxa, uma categoria de, por exemplo, construção, o que faz sentido para essa categoria, né? Claro, isso com um trabalho a quatro mãos, com o sindicato sendo envolvido aí, ouvido principalmente, né? E eu já vi Então, duas coisas. Pode eu ia falar, dar um Joana. exemplo aqui, Então, que, por exemplo, o transporte, a maior procura que a gente teve foi que um funcionário, que é um motorista, que está no país todo, tivesse o traslado em caso de morte, ou tivesse o atendimento de um médico ou de uma verba para ter tratamento em caso de acidente. Então, isso tudo a gente foi desenvolvendo, olhando para cada categoria. Tá? Imagino que deve ser algo, né, bastante impactante, né, para essa categoria, e se você atender essa necessidade, Sim. isso era um grande benefício, né, era percebido, né, é percebido como um grande benefício. Isso. E eu vejo também que os sindicatos, né, em parceria com as seguradoras, os corretores, foram muito além das coberturas que você falou, né, de vida. As diversas assistências que hoje a gente vê presente nas convenções coletivas, sexta natalidade, as coberturas voltadas para a própria empresa, né, em caso de morte, do desligamento, né, do colaborador. Então, isso foi crescendo de um modo a trazer benefícios em vida, né? É o caminho natural que o seguro de vida vem trilhando, né, na sua evolução, e o Vida em Grupo, vida presente nas convenções coletivas, eu acho que acompanhou bastante. Você falou, Joana, do papel da seguradora ali no apoio técnico, desenhando, né, esses produtos, viabilizando a comercialização. E qual é o papel do corretor de seguros na atuação ali junto com o sindicato, fazendo essa intermediação, né, nessa relação aí entre sindicatos e a seguradora? Olha, o corretor pode ajudar muito, porque o corretor é quem está próximo ao cliente, né? O cliente, na verdade, é do corretor, não é ele, em primeiro lugar, o relacionamento é com o corretor. E aí o corretor identificando, ele se especializando em alguma categoria e buscando soluções para conhecer aquela categoria, ele pode trazer para a gente o conhecimento que ele obteve para a gente desenvolver o seguro, e ainda no convencimento com o sindicato, que também ele é o fornecedor, o relacionamento com o sindicato. O sindicato é cliente também do corretor, né? E a gente entra como um fornecedor de serviço, mas esse serviço pode ser desenhado pelo corretor, conhecedor de uma categoria, tá? Conhecedor do ambiente. E complementando, né, eu acho que assim, essa figura do corretor, cada vez mais falada, poxa, o corretor. Não, o corretor é uma peça fundamental, né, em todos os processos de seguros, né, e nesse mais ainda, porque ele vai realmente fazer um trabalho de consultor, de orientador, porque muitas vezes aquele sindicato, aquela categoria não teve acesso ainda à oportunidade de conhecer mais a fundo a abrangência do seguro, né? E aí cabe o papel do corretor mesmo, né? De fazer essa aproximação, de trazer essa oportunidade, porque a gente fala muito do negócio, mas também tem um caráter muito importante nessa relação entre sindicatos, entre categorias de trabalho, que é a proteção mesmo do trabalhador, né? Porque como nós aqui, nós somos trabalhadores da indústria do seguro, né? Então, poxa, a gente sabe a importância da proteção, né? De você ter um amparo para você e para sua família, para seus beneficiários ali, o quanto é importante, né? Então, eu acho que assim, a figura do corretor ele passa a ser mais ainda protagonista nisso, porque ele vai realmente ter um trabalho assim de orientador, né? A gente tem isso muito na prática mesmo. O corretor ele atua de forma muito incisiva com as entidades, com os sindicatos, fazendo palestras, explicando nas assembleias, claro, em apoio, né? Com o apoio da seguradora, sempre dando esse respaldo a ele, né? Então, na prática, para a gente entender e para o corretor entender a oportunidade que, vamos dizer assim, está na mesa aqui. O sindicato, inicialmente, deve procurar um corretor de seguros para começar essa conversa, né, de melhorar, talvez aprimorar o seguro de vida que está presente ali na convenção coletiva. E o corretor de seguros, por sua vez, se quiser prospectar, a gente viu aqui mais de 13 mil
sindicatos, 5 mil sindicatos de empresas. Esses sindicatos são potenciais clientes para o corretor de seguros, para que ele consiga desenvolver ali uma pólice específica para aquela categoria. Esse é uma oportunidade de negócio, certo, Varane? Um dos caminhos. Ou você tem realmente, muitos corretores já têm um pouco disso, afinidade em algum segmento comercial, algum segmento de negócio. Então, estudar dentro daquele segmento a convenção coletiva e até mesmo, propor, que seja, pode partir a proposta do próprio sindicato patronal, que é também muito importante, Então, não só o sindicato dos trabalhadores, mas o sindicato patronal pode propor a constituição de uma cláusula de seguro de vida. Isso é bom, eu vou te falar, é bom para todo mundo, A empresa vai estar respaldada em caso de uma fatalidade, o funcionário também. Então, acho que assim, o corretor ele tem muitos caminhos, O importante é que ele busque, se especialize, estude, entenda, desse negócio, que as oportunidades são imensas, E o segundo caminho que eu entendi, ele enxergou uma oportunidade em um determinado segmento, mesmo que ele não esteja tão próximo, como você falou, de um sindicato, ele participe ali ativamente da criação daquele clausulado relacionado ao seguro de vida, ele entender que é um público-alvo relevante para ele, que ele tem acesso, e ele, a partir disso, procurar um produto, por exemplo, da Alfa, que já está todo desenhado para atender aquela convenção coletiva, e ir para a rua, E prospectar e buscar clientes, Jona? É isso mesmo. Inclusive, complementando aqui a parte do corretor, tem corretor que tem o relacionamento e às vezes não tem o conhecimento. Então, a Alfa está com ele. A gente vai junto, a gente ajuda ele a definir e a trazer a coisa. E a gente também criou, então, o nosso produto de convenção coletiva, que a gente tem 2 modelos, Um onde a gente tem o relacionamento com o sindicato e o outro, a gente foi buscar as convenções, criou o produto para que o corretor de seguro venha na nossa plataforma e possa comprar aquela convenção coletiva da determinada atividade que ele atua, Então, realmente, o nosso foco em desenvolver soluções para esse produto aí levou para o corretor uma facilidade muito grande para ele identificar as convenções no nosso portfólio, tá bom? Legal, hein? Isso é bem legal porque, assim, até um ponto importante, cada vez mais a gente tem, assim, o uso intensivo da tecnologia, para todos os segmentos, e a convenção coletiva, os sindicatos, não ficou fora disso, Então, hoje a gente tem uma jornada muito simplificada, Então, ajuda também o corretor nesse direcionamento, Que isso como dizer, são seguros que ele precisa ter uma escala, Então, o corretor consegue ali, de forma simples, ter aí as suas orientações ali, ter a indicação da convenção, do desenho correto para aquela categoria. E para a empresa, para o sindicato também é um ganho de agilidade, também. Para a empresa que não precisa tanto fazer a movimentação mensal dos seguros, indicar a quantidade de colaboradores que ele tem ali, isso facilita bastante o uso da tecnologia na gestão. É menos uma tarefa ali para o RH, para o departamento. E é mais um incentivo para o corretor buscar, Porque às vezes o corretor, poxa, mas eu vou ter um trabalho operacional. Não, nesse tipo de produto, Até fruto aí, a Joana pode depois falar um pouquinho mais, a gente criou realmente uma facilidade que ele preserva ali a cobertura de cada funcionário, mas não tem toda aquela burocracia de estar informando ali todo mês o nome, o CPF. Agora, gente, de um modo geral, assim, as instituições que representam empresas, trabalhadores, estão tendo que se reinventar, provar valor novamente, que entregam algo de valor, estão tendo que entregar serviço. A gente sabe que isso a todo momento é discutido novamente, mas o seguro de vida, então, se a gente olhar um pouco do ponto de vista do sindicato, Joana, pode ser uma forma do sindicato entregar algo de valor, mostrar está entregando um serviço realmente, engajar aquela categoria ali, trazer ela mais próxima do sindicato. Com certeza. Você olhando para o sindicato laboral, é uma maneira dele dizer, olha, funcionário, como eu estou buscando uma solução para os teus problemas diários, Porque pode ser, como a gente falou, coberturas em vida ou em caso de morte, que vai proteger a família. E para o laboral, muitas vezes a empresa acha que é uma despesa, mas não é um investimento, porque você está dando qualidade de vida para o teu funcionário. Quando você não tem um seguro, muitas vezes a empresa tem que desembolsar para ajudar a família a fazer um funeral ou fazer alguma despesa, e o seguro ele protege a empresa dessa desfalque, que ele teve por
por um sinistro que venha acontecer. Acho que é o papel do protagonismo mesmo, né? Que o sindicato passa a ter, porque ele participa muito mais da vida daquele trabalhador, né? Então, que é essa proximidade que eu acho que é o grande desafio para os sindicatos, né? Manter essa relação próxima com os trabalhadores, gerando, agregando valor ali no dia a dia dele, né? Não só, às vezes, na discussão da convenção, né? Então, o seguro é isso, né? Porque a gente tem cases bastante relevantes lá de que, infelizmente, ocorrem, né, fatalidades mensalmente. Então, o sindicato tem essa oportunidade de estar próximo à categoria de uma forma mais efetiva, né? Então, isso gera valor até para que ele possa também replicar, né, esse trabalho junto à categoria, explicando a importância dos sindicatos aí no dia a dia das relações de trabalho. E, Varane, continuando contigo, para a gente falar um pouquinho de oportunidade para o corretor de seguros. Seguro de vida em grupo, convenção coletiva, né, mais especificamente atuando nesse cenário, né, nesse contexto de convenções coletivas, é uma boa porta de entrada para aquele corretor de seguros que está pensando ainda em começar com seguro de vida em grupo? Excelente pergunta, porque eu até sempre falo isso nas minhas visitas com os corretores, né? O convenção coletiva, muitas, né? A gente tem, poxa, como vender, como fazer mais seguro de vida? Acho que é o desafio de todo o mercado, dos corretores, das seguradoras. E o convenção coletiva é a grande porta de entrada para que ele possa abrir a conversa muitas vezes com aquele cliente, né? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, aquele cliente que ele conhece lá, um comércio, uma indústria ou até mesmo um prestador de serviço, poxa, ele já conhece, ele sabe o que aquela empresa atua, qual que é o segmento dela, o que ele faz. Poxa, estuda a convenção daquela empresa. Muitas vezes ele não está sendo assistido, né? A empresa, apesar de ser cliente do corretor, não está sendo assistido naquele item tão importante. E muitas vezes aquele cliente vai ser surpreendido numa fatalidade e vai ficar até uma situação ruim, porque, poxa, ninguém me orientou, ninguém falou, né? Então, os sindicatos fazem esse papel da divulgação, do seguro de vida, da importância, mas o corretor é o que está na linha de frente, né? Então, eu vejo como uma excelente oportunidade para o corretor, dentro do seu network, dentro da sua carteira de clientes, olhar para isso, né? Olhar, poxa, eu tenho aqui tantos clientes que atuam no segmento de construção, um exemplo tão fácil, né? Poxa, construção é um seguro obrigatório no país todo, né? Então, com certeza, aquele cliente ele está fazendo seguro, né? Ou se não está fazendo, pior ainda, ele está mais desprotegido. Então, eu acho que assim, o corretor ele um desafio, né? De como abordar os clientes, como trazer mais clientes, como fazer mais negócio com os clientes que eles já têm. Então, aí está uma boa caminho, né? Um bom caminho para ele conseguir abordar o cliente de forma efetiva, né? Porque muitas vezes esse seguro também o cliente vai precisar se proteger. Então não é aquela questão assim de convencimento, é necessidade. Agora, Joana, falando um pouquinho mais tecnicamente, eu acho que uma das grandes barreiras para o corretor iniciar em qualquer ramo ou sub-ramo, né? O vida em grupo acaba que é um nicho ali, um produto, né, dentro do seguro de vida. Tem um grande desafio, uma grande barreira no início, que é a barreira técnica, né? Ele tentar entender ali as coberturas, talvez os argumentos de vendas. Quando a gente fala do seguro de vida em grupo, qual o tamanho dessa barreira? Existe realmente esse desafio? Eu adorei essa pergunta, sabe por quê? O nosso produto de convenção coletiva, o corretor não precisa se preocupar com isso. A Alfa traduz todo aquele clausulado para o seguro. Então, quando o corretor chega na nossa plataforma de vendas e escolhe lá a atividade do comércio no Rio de Janeiro, ele vai ter o quê? A convenção coletiva já traduzida para ele. Ele só precisa indicar dados da empresa. Então, assim, a gente consegue no nosso, como ele falou, a nossa jornada, em 3 telas ele contrata um seguro. Olha isso. Facilidade, né? Sabe, é muito fácil. A gente tem até uma experiência agora recente em São Paulo de um corretor que usa muito a internet para identificar cliente. E ele adorou o nosso sistema porque ele identifica o cliente, ele vem na nossa plataforma, ele acha e já consegue devolver rapidamente para o cliente uma solução. Isso. E a garantia Alfa de que a gente vai atualizar a convenção coletiva assim que ela for publicada. Tá? Isso é assim, um grande diferencial realmente, né? Mérito de um trabalho intenso que a Joana desenvolve em todos esses anos lá na companhia. E hoje, né, assim, a gente vê como a demanda, né, crescente de oportunidades de simplificação de negócio, né? Então, dei um exemplo aqui da construção, né? Por exemplo,
muitas vezes a construtora precisa apresentar um seguro de vida para iniciar uma obra. E com essa facilidade, ele consegue, de fato, ali em 3 telas, em 2 cliques ali, ele consegue fazer o seguro, emitir ali o documento, o boleto de pagamento, fazer toda a comprovação para que ele possa, muitas vezes, adentrar até para atuar dentro da atividade dele, né? Então, assim, acho que a tecnologia aliado com a inteligência dos negócios, para o corretor vai ser fundamental para ele trazer esse crescimento, essa vontade de fazer mais negócios, né? Eu queria deixar um bom exemplo aqui que eu já vi em algumas corretoras de seguros. O corretor atua, às vezes, com seguro empresarial, seguro patrimonial, seguro do veículo. E aí, alguns corretores, eu já vi isso realmente trouxe resultados. Vai numa visita, vai falar com um cliente empresarial, assim, a primeira vez, ou aquele cliente que já está dentro da carteira, pega lá o CNPJ, entra no site, vê qual é a categoria profissional. Esses corretores fazem isso. Eles vão lá, vêm qual é a categoria profissional, e qual o sindicato, né, que está ligado, a convenção coletiva, ou entra lá na seguradora e vê a convenção coletiva que está ligada àquela categoria e já vai para essa conversa com uma proposta de seguro de vida em grupo. Seja que o cliente já tenha, ou seja para renovar, para trocar, mas ele já vai para essa conversa com o cliente empresarial com essa proposta. Mesmo que ele vá tratar de outro tipo de seguro, ele sempre aborda. É um bom caminho, né? Sem dúvida, para você começar a criar hábito, mesmo que você não seja um especialista, esteja 100% focado nesse ramo, é uma forma de você já startar, né? Já começar isso. E o legal, Anderson, que assim, esse trabalho do corretor de fato um trabalho muito assim relevante, né? Que com certeza isso vai ser reconhecido pelo cliente e você sabe como que é o mercado de seguro, ele, né? É aquela coisa do relacionamento, né? Então, e muitas vezes porque a empresa, não, o seguro eu já tenho, né? Aquele famoso eu já tenho, né? E aí que está o perigo, né? Porque eu já tenho, né? Muitas vezes ele tem ali uma cobertura, às vezes até um acidente pessoal, pensando que é um seguro de vida, às vezes ele precisa atender a convenção coletiva com uma série de serviços e coberturas. Sabe, né? Não sabe, né? Então eu sempre falo, aquele perigoso, né? Eu já tenho. Pelo menos quando a empresa fala, não, eu não tenho. Poxa, então é uma oportunidade de você fazer certo. Agora, também é aquele que fala, não, eu já tenho, é mais uma oportunidade para o corretor. Não, peraí, deixa eu olhar para você, porque você pode estar realmente pagando, às vezes, caro e ainda sem a proteção devida que a categoria precisa. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, quando a gente vai para nichos, né, para segmentos específicos de mercado, eu do meu lado aqui de marketing, né, de comunicação, a história de encontrar o cliente, de pactar aquele cliente final ali dentro, no nicho, é muito mais fácil, né? O esforço é muito menor quando você já vai certeiro. Você não tem que ir para todos os eventos, né, do mercado, você vai para o evento do segmento ali que você está prospectando, aquela categoria que você está prospectando, né? Como você falou, buscando cliente na internet, você já vai, mapeia próximo do seu local de atuação ali, quais são, você está buscando contadores, né, comércio, logística, é muito mais fácil segmentar condomínios. No mundo todo. E a gente tem solução Brasil, tá? Então, a gente não está só na região que a gente está, porque a gente percebeu que o cliente tem necessidade na expansão dele, né? Então, você pega uma construtora que é do Rio de Janeiro, mas ele atende Goiás, ele vai para o Pará, ele vai para o Nordeste, vai para o Sul, e aí ele consegue, na nossa plataforma, encontrar o seguro para todos esses lugares. E se não encontrar lá na plataforma, tem uma oportunidade de negócio aí. Se você pode criar essa pólice aí junto com a Alfa. Olha aí. É isso que muitos corretores já têm esse hábito conosco, né? Muitas vezes o cliente está abrindo uma filial nova, ou está, né, como o João deu exemplo, fazendo uma obra em algum lugar, o próprio corretor vem, olha, preciso atender a convenção, até mesmo, às vezes, antes até de o cliente até mobilizar lá os funcionários, mas ele já está preparando para que assim que o cliente começar a operar já está protegido, né? E uma coisa muito legal, Anderson, que até você citou ali, a questão da relação sindicato, a gente falou bastante, mas o trabalho dos contadores, das empresas de assessoria empresarial também é super importante, né? Então, e hoje, inclusive, a gente, né, está preparado até para fazer um processo até de tecnologia mais avançado, de fazer a integração com essas empresas. O que é isso, né? O contador, ele consegue, através de sistemas, né? Poxa, ele tem lá uma categoria, bares e restaurantes. Então, em determinada região, poxa, eu já sei que é obrigatório. Então, o sistema ele pode se conversar e já fazer essa jornada do seguro de forma integrada, né? Isso aí é muito importante na prestação de serviço dele para o cliente, né? Porque ele nunca vai ter aquele famoso, puxa,
fiz tudo a obrigação legal, mas deixei o seguro para depois, né? Não, ele vai fazer toda a obrigação legal de maneira mais simplificada com a ajuda da tecnologia. A gente está falando dos sistemas de gestão, de financeiro, né? Gestão da empresa, que você pode integrar ali RPs, CRMs, e você pode integrar, a gente já tem tecnologia para isso já nesse produto de convenção coletiva. Legal. A gente está caminhando para o final. Joana, explica um pouquinho para a gente do produto alfa, sindicatos, e o produto alfa, convenção coletiva, qual a diferença deles e como o corretor pode atuar em cada uma deles. O produto sindicato é aquele produto que o corretor tem relacionamento com o sindicato e a gente a gente pode ajudar no clausulado, mas a gente abre uma apólice onde ele estipula o seguro. E todas as empresas da categoria, elas vão entrar dentro daquela apólice estipulada. Isso, em alguns lugares, é bem forte, né? Porque o sindicato atua bastante, procura informar os benefícios do seguro para as empresas, né, para os funcionários, e acaba ajudando a expansão do negócio, né, a expansão do seguro e levar seguros. Tem sindicato até que pergunta para a gente anualmente quantos sinistros a apólice dele pagou, para ele poder dizer quanto de benefício ele gerou para a categoria. Tá? Para aquele sindicato que entende a importância do seguro de vida. Né? Agora, o produto de convenção coletiva é aquele que a gente não tem relacionamento com o sindicato. A gente identificou a categoria e a gente olhou o clausulado, desenhou o seguro para esse clausulado e a empresa pode contratar direto com a gente. Tá? Então, o corretor normalmente identifica a empresa e busca a solução com a gente. O bom é que qualquer corretor pode contratar tanto no modelo sindicato quanto no modelo de convenção coletiva. A gente oferece para todos os corretores do Alfa a possibilidade de entrar nos dois, tá bom? Bora convidar os corretores, Varane? Não, com certeza. Até, como a gente falou, né, é fantástica as oportunidades que o corretor tem aí, né, de atuar nesse segmento, né, de vida, convenções coletivas, os sindicatos. Então, assim, os corretores estão, claro, a gente convidados a conhecer as nossas soluções, os nossos produtos e também trazer essas oportunidades, né, porque aí muitas coisas a gente desenvolve junto, né? Que é a grande sacada das oportunidades, né? Fazer junto, né? Então, um corretor fazendo o papel dele, que é fundamental, de abordagem, de consultoria lá com os clientes, com os sindicatos, e a seguradora fazendo aquele papel tão importante que é dando a tranquilidade, garantindo o risco, desenhando a pólice de forma correta. E uma coisa muito importante, né, Anderson, que a gente não falou aqui, na jornada também do atendimento do cliente, do famoso sinistro, né, que a gente fala aqui no mercado de seguros, esse produto ele tem uma jornada mais simplificada, né? Até porque ele busca exatamente isso, né? Você ter um atendimento mais imediato ali à categoria, àquele funcionário. Então, com certeza, ele também tem uma esteira diferente também na questão do atendimento do sinistro, nas indenizações ali, a gente também está preparado para isso, para ser um processo mais assim, automático, mais tranquilo ao corretor e principalmente ao beneficiário. Suave, né? A gente tem falado bastante de experiência, né, do cliente e do cliente, né, do cliente de seguros, e vai muito de encontro a isso, né? A tornar essa jornada com menos atrito possível, vai muito de encontro ao sindicato que quer se posicionar como uma instituição que realmente apoia, né, que gera valor, empregador, né? Que gera valor. Então é muito de encontro a isso. E você que está assistindo a gente, entendeu que tem oportunidade, você corretor de seguros, entendeu que tem oportunidade, na Alfa também tem oportunidade para você. Você, sindicato, trabalha em uma empresa de RP, de gestão, que enxergou alguma oportunidade, a gente está deixando o link na descrição aqui do vídeo para você saber mais informações sobre o Alfa Sindicatos e o Alfa Convenção Coletiva. Então clica lá, saiba mais e fale com a nossa equipe comercial da Alfa, encontre o endereço mais próximo aí também de você. A Alfa está à disposição, com certeza, né, Joana? Isso mesmo, estamos aqui, contamos com todos os corretores, podem nos procurar. Varane, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, fica aqui já o convite, mais uma vez, dos corretores a procurarem aqui as nossas equipes comerciais. E, claro, a gente está aqui realmente para apoiar o corretor e fazer negócio. Um abraço. Até o próximo AlfaCast.